Camila agora vai falar sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido, vai demonstrar um banho aqui na prática e que também pode ajudar muito vocês nessa fase. Camila, agora é com você. Nós vamos falar um pouco sobre os primeiros cuidados com esse recém-nascido. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esterogestação. Esterogestação nada mais é do que a gestação do colo. Então eu já vou até pegar esse meu bebê que estava aqui sozinho e vou deixar ele aqui no meu colo. A gente precisa começar a pensar que bebê que não está mais no ventre tem que ficar aqui, no meio do seio da mãe. Tá certo? Por que a gente chama de esterogestação? A imaturidade neurológica desse bebê, porque ele ainda não está pronto para nascer. Ele precisaria de mais 3 meses intraútero. Nossa, Camila, mas a natureza não é perfeita? Então por que ele nasce 3 meses antes? Quer dizer que meu bebê nasce antes do tempo? Não, pelo contrário, a natureza é perfeita. Se esse bebê ficasse mais 3 meses nesse ventre, o tamanho da cabeça desse bebê, o diâmetro da cabeça desse bebê, não seria compatível para a passagem na pelve da mãe. E aí nenhum bebê nasceria de parto normal, que é o parto mais indicado e o parto mais seguro. Então sim, a natureza é perfeita. Só que a gente precisa entender que devido a isso, a essa circunstância, esse bebê ainda entende como se ele estivesse sendo gerado. E ele tem necessidades fisiológicas, eles têm necessidades emocionais de estar dentro desse útero. A gente fala que no reino animal, nós somos os únicos que abandonamos os nossos bebês ao nascer. Nossa, que horror, eu nunca abandonei meu filho. Sim, nós abandonamos. Sabe por quê? Com aquela ideia de vai ficar mal acostumado. É manha. A gente monta aquele quarto maravilhoso, né? Como a Gi falou, às vezes a preocupação é fazer a decoração do quarto. Faço um berço lindo, enorme. Coloco esse bebê no berço e acho que ele tem que ficar ali. Já perceberam que quando a gente coloca o bebê assim, sozinho no berço, a primeira sensação que ele tem é estremecer? Vocês sabem o que é isso? Dentro do útero, o bebê ele tinha limites, tá certo? Ele tinha como se apoiar, ele se sentia seguro. Quando eu coloco um bebê no berço, viro as costas e ele tem esse estremelicar que eu falo, é porque, sabe quando você tá dormindo e você sonha que você tá caindo num precipício? A sensação é a mesma, é a sensação de medo, é a sensação de abandono. Então esses primeiros 3 meses de pós-parto, né, que a gente chama de esterogestação, eu preciso recriar um ambiente confortável e seguro para esse bebê. Que ele venha a desenvolver essa maturidade neurológica de forma adequada. Nós somos os mamíferos que mais temos necessidades de cuidar do bebê e do bebê estar perto de nós. É o que chamamos de apego. E aí eu deixo uma pergunta para vocês: conforto ou desespero? Isso tudo vai depender desde aquele primeiro módulo, de tudo que falamos aqui nesse curso. Como você se preparou? O que você esperou? Qual experiência você teve com essa equipe multiprofissional? Qual foi a sua experiência de parto? Tudo isso vai influenciar nesse felicidade ou desespero, que é esse momento de apego com esse bebê. Então o bebê, ele tem essa necessidade de ficar perto de você. Hoje a gente orienta, né, largamente alojamento conjunto. Antigamente, quando não se fazia alojamento conjunto, tinham aqueles berçários lindos, cheios de... Era bonito para fazer foto. E você olhava, os bebês estavam ou todos dormindo ou todos chorando. Por quê? Outro exemplo que a gente tem é quando o bebê deste tamanho, ele recebe visita. E aí ele vai passando de mão em mão, de mão em mão. E pode reparar, até nas fotos, ele tá sempre quietinho, ele tá sempre dormindo. E quando essa visita vai embora, o que acontece? Geralmente a mãe passa a noite inteira desesperada chacoalhando esse bebê porque ele grita.
não é que ele chora, ele grita, ele está extremamente estressado, ele está extremamente irritado, tá certo? Como que ele fica então quietinho? Ele quis se mostrar quietinho para as visitas? Não é isso, é como se ele se fechasse num casulo, tamanho que foi o estresse, é como se ele desligasse essa função neurológica dele. Então, é um bebê que precisa da mãe. Como eu disse, bebê que não está mais no ventre, ele está no meio do seio da mãe, tá certo? O bebê, ele não vai querer apenas ser amamentado por fome, tá? Existe a fome que eu falo, a fome do coração. Então esse bebê, a única coisa que ele sabe fazer é chorar e ele só quer estar perto da mãe. Ele quer sentir esse vínculo. E eu garanto para vocês, esse vínculo vai fazer com que ele se torne um ser humano mais seguro, um ser humano menos dependente, tá certo? Um ser humano com mais vínculos de amor. Um ser humano que vai ter vínculos a essa família, a essa mãe, a esse cuidador e que vai fazer diferença nele como ser humano no futuro. Agora a gente vai demonstrar um banho. Gente, o banho, o tão temido banho, não é verdade? Mas são dicas. Você vai ver que no dia a dia é tudo muito prático. Então a primeira dica, a principal dica, quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida, incluindo o banho do bebê, a gente precisa se preparar. Então nós vamos separar o que é necessário. Toalha, uma troca de roupa, uma fralda, algodão, sabonete líquido, que eu prefiro o sabonete líquido porque eu acho ele mais prático, cotonete e álcool a 70%. Então agora que a gente está com tudo preparado, claro, não estou falando do ambiente, mas é bom ressaltar. Janelas fechadas, um ambiente mais tranquilo. Banho não é motivo de show, tá certo? O banho ele tem que ser relaxante para o bebê e não estressante para o bebê. Então o banho é algo que deve ser feito com muito carinho, com muito cuidado, com as janelas fechadas. Num dia mais frio, coloque um aquecedor. Tudo isso tem que ser pensado, sem muito barulho, sem muito ruído, um momento que vocês possam conversar, às vezes cantar, para que isso se torne um momento agradável. Então agora sim, está tudo pronto, meu ambiente está ok, as minhas coisas estão separadas, então agora vamos para o banho. Então para começar esse banho, por onde nós vamos começar? Vou tirar toda a roupa da criança e colocar na banheira? Não, eu começo esse banho pela cabeça do bebê, porque é por onde o bebê perde calor, tá certo? Então eu vou pegar uma toalha, tá vendo essa toalha que eu tenho aqui? Ela é uma toalha feita de fralda, tá? A pele do bebê, ela não precisa ser esfregada, ela precisa ser apenas seca. Então a gente não precisa de uma toalha que seja felpuda, uma toalha grossa. Então eu gosto muito dessas toalhas aqui que são feitas todas de fralda. Eu vou pegar o meu bebê, certo? Vou esticar e vou fazer um charutinho, que nem falavam antigamente, prendendo os braços, deixando ele todo enroladinho. Só da gente colocar ele nessa posição, como um charutinho, ele já se sente mais acolhido. Lembra que a gente falou sobre noção de espaço? Ele gosta mais. Pego esse bebê e o maior medo, principalmente dos pais, é afogar. Então, fica a dica. Coloco e prendo esse bebê no braço. Não tem como cair, tá bom? Fazendo assim, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar os olhos. Algodão, água. Como eu testo a água? Com as costas da mão. Ai, não preciso comprar um termômetro de R$1 milhão? Não. As costas da nossa mão, ela segue bem, ela sente bem essa temperatura agradável, tá? Se queimar as costas da sua mão, é porque está muito quente. Se estiver fria, nós precisamos de uma água. Quanto mais ou menos? 36 graus é a temperatura que a gente dá banho nesse bebê. Vou molhar o próprio algodão e vou limpar os olhos desse bebê. Lembrando que eu tenho que limpar de fora para dentro, porque geralmente a sujeira do nosso olho ela vai se acumular
aqui nessa parte de dentro. Se eu limpar de dentro para fora, o que vai acontecer? Eu vou espalhar essa sujeira. Então, eu vou limpar, desprezo. Limpo e desprezo. Muito bem. Agora, eu vou lavar a cabecinha do bebê. Vou utilizar o sabonete líquido, esfrego com cuidado. Posso esfregar a cabecinha do bebê, não tem problema nenhum, tá bom? A gente não vai machucar esse bebê. Pego a água e vou jogando, e vou secando, e vou jogando. E as orelhas, como é que eu faço? Ó, um dedo de cada lado. Eu tampo as orelhas do bebê e assim não entra água. Lembra que eu deixei dobradinho aqui o meu capuz? Puxei o meu capuz, já venho secando esse bebê e volto ele para o trocador ou para a cama ou para o berço, aonde estiver sendo esse apoio ao lado do nosso banho. Voltei o bebê então para o meu apoio, tá? Deixando a cabecinha sempre coberta, por mais que eu sequei, eu deixo essa cabecinha aquecendo. Eu não tiro essa fralda nesse momento. Lembra, vamos deixar ele acolhido, vamos deixar ele nesse charutinho o máximo que eu conseguir. Eu vou levantando essa fralda, tá? E retirando essa roupa. Deixo sempre essa parte de cima aqui. Então vamos lá. Como nesse dia estava muito frio, o meu bebê está com bastante roupa. Vou retirar a roupa. Eu vou tirar o pano só para vocês verem mais uma dica na hora de retirar a roupa do bebê, tá bom? Na hora que eu for retirar a roupa do bebê, uma coisa muito importante, tanto para retirar quanto para colocar a roupa, o ideal é que a gente utilize sempre a parte inferior do bebê, tá? O bebê não tem essa noção, ele tem muita agonia da gente ficar passando essas golas e muitas vezes elas são apertadas. Então todas as roupas elas são próprias para entrar e sair pela parte de baixo. Vamos ver como é que funciona. Então eu vou retirar a calça, as meias e na hora de retirar o body, tá vendo aqui que nós temos aqui, ó, esse triângulo? Ele é próprio para isso. Ele é justamente para a gente inverter e puxar. Então, com isso, eu venho retirando, lembrando que ele está coberto aqui no peito, eu só retirei para vocês verem como que a gente tira o body pela parte de baixo. E essa dica vai ser bastante importante, não agora, nesse momento que esse bebê é recém-nascido, mas quando o bebê começa na introdução alimentar, que a gente fala que vem aqueles cocôzão que vai até as costas. Se você tentar tirar o body ao contrário por cima, a gente vai espalhar tudo isso no nosso bebê. Então essa dica é bem bacana para esses dias que acontecem essas atividades. Então vamos retirando. Chegamos na fralda. Retiro a fralda. E antes de colocar esse bebê na banheira, eu faço primeiro uma higiene, principalmente se estiver com fezes, tá certo? Porque senão eu coloco o bebê e as fezes na água, suja toda a água e assim eu vou sujar todo o meu bebê. O nosso algodão já tá aqui, no mesmo esquema, molho e vou limpando esse bebê até que ele fique completamente sem sujidade aparente. Eu costumo pegar essa fralda, né, essa toalha de fralda, porque muitas vezes você tá sozinha para esse banho. E na hora que você vai tirar o bebê da água, você não quer que o bebê sinta frio. Então eu costumo pegar essa fralda e ensinar as mães, os pais, os cuidadores, tá certo? A prender a fralda na gola da roupa. Pego o meu bebê. E como eu faço agora para ele ficar firme, tá bom? Quando ele é assim pequeno, a dica é apoia na dobra do seu braço
e faz um anel na perna do bebê. Ele não tem como escorregar. E se por acaso, a hora que você for banhar o bebê, você esquecer e levantar, às vezes a gente vai limpar alguma coisa e levanta, você vai sentir água no seu cotovelo. Então não tem o risco de afogar esse bebê, tá bom? Então vamos lá. Preso meu bebê, posso imergir ele nesta água e com o sabonete um banho normal, sem bucha, sem esfregar, não tem necessidade. Mas é importante tirar a sujidade, esse suor que pode dar brotoeja, tudo isso nesse bebê. E como que eu lavo a parte de trás, Camila? Eu faço assim? Não. A gente vai virar esse bebê. Ele não estava assim? Eu vou colocar a cabecinha na dobra do meu braço e fazer o anel aqui também. E assim eu vou lavando esse bebê. Finalizei o banho, que é o que eu acho que fica mais confortável para mim, tá? É a dica que eu usei para mim. Eu já pego esse bebê aqui, enrolo e ele já sai quente do banho. Eu já coloquei ele aqui. Vamos trocar o bebê agora. Lembrando, deixa ele apertadinho, deixa ele confortável, deixa ele no aconchego. Primeira coisa que eu vou colocar, se eu não quiser acidentes e voltar para o segundo banho, é a fralda, tá bom? Então, vamos lá. A roupa, nossa troca. Vou pegar a fralda. Lembrando, no caso desse meu bebê, ele ainda está com o coto umbilical. Lembrar que o coto, o que mais importa é ele ficar limpo e seco. Então, o ideal é que a fralda não cubra o coto, tá? Para que ele, vamos dizer assim, para que ele fique arejado, para que ele consiga respirar. Vou deixar o coto, vou fechar a fralda. E como que eu vou cuidar desse coto? Também é a grande dúvida, né? Olha, pessoal, não se preocupem que o coto é um pedaço, né? Uma pele morta. Então não tem sensação dolorosa. O que a gente tem, nós temos, é aflição, porque o bebê não sente dor pelo coto. O que importa é que ele seja sempre muito bem limpo. Não escutem as ideias das amigas, das vizinhas. Não pode colocar faixa, não pode colocar moeda, né? Tem gente que fala, coloca a moeda pro umbigo ficar bonito. Não pode, porque o risco de infecção é muito alto. É um local que precisa ser limpo. Quanto mais limpo, quanto mais seco, mais rápido esse coto vai mumificar e vai cair. Tá bom? E como que eu limpo? Eu vou precisar de cotonete. Quantos? Até ele sair limpo, do jeito que você tá pegando. E álcool. Geralmente na maternidade, eles utilizam uma homotolia de álcool e já entregam para vocês levarem para casa. Caso você esqueça ou eles não te dê, qualquer farmácia você encontra álcool a 70%. Tá certo? Então eu vou colocar o álcool e eu vou fazer movimentos firmes e circulares, sem dó. Toda aquela pelinha morta que fica em volta, eu preciso remover toda aquela sujeirinha. Então eu limpo, viro o cotonete, molho no álcool, limpo, jogo fora e assim eu vou fazer até ficar o cotonete do jeito que eu peguei, sem nenhuma sujidade. Deixo o coto e agora vou colocar a roupa no meu bebê. Lembra que eu falei? Vamos colocar tudo por baixo, pelas pernas, tá certo? As meias. O body. Vamos lá, por baixo.
Ó, tá vendo? Eu vou aqui até a metade, porque a parte de cima ainda tá coberta. A calça. Eu tô colocando tudo isso de roupa porque hoje tá muito frio, tá bom? Lembrando que o bebê sente calor tanto quanto nós. E a parte de baixo do macacão. Ainda não fui para a parte de cima. Vou deixando tudo pronto. Com o body. E agora, como que a gente passa o braço, né? Outra dica. Seus dedos mesmo em pinça, coloca por dentro da manga e pronto, já foi. Da mesma forma com o macacão. Finalizei e aqui está o nosso bebê. O que ele merece agora? Colo. Então esse foi o nosso último módulo desse curso que foi feito com muito carinho para todas vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Deixem as dúvidas no nosso fórum, será um prazer responder. Grande beijo! Nossa, cara, e aí? A mulher pariu, cuidou, aprendeu a dar banho e tudo mais, e o pai da criança? Cara, não vale aquela história de, eu vou dar uma ajudinha. Que ajudinha, cara? Foi feito sozinho esse bebê? Não é ajudinha não, você tem que saber o que fazer. Você tem que dar apoio e fazer. Você é pai da criança. E para os pais que estão lá, falaram, mas o neném é muito mole, será que desmonta que tal? É por isso que eu estou aqui. É para dizer o seguinte, o neném não desmonta não. Tá certo? Você pode pegar o bebê? Pode. A Camila deu a dica do banho e tal. Serve para os meninos também, viu? Os meninos, as crianças masculinas, mas para os pais especialmente. E se for menina e para lavar as coisas? Tem estratégia? Tem. E o menino também. E sabe quando ela falou depois do banho que se não quiser acidente, ponha fraldas? Uma dica para os meninos é tenha uma fralda à mão. Porque de repente você deu banho, aí parece um jato do nada e todo o seu banho foi por xixi abaixo, tá bom? Tenha uma fraldinha também nesse momento. O apoio nas costas do bebê é importante para não realmente a coluna não dar conta. Então apoie esse bebê, cuida desse bebê. Legal. E de quem mais você tem que cuidar? Da mãe desse bebê, cara. Então experimenta, depois que ela amamentar, leva água para ela. Aprendeu a trocar a fralda? Põe ela para dormir e vai trocar a fralda e põe o bebezinho do lado. Tá bom? Poxa vida, só veio aqui para bagunçar esse doutor? Não, eu vim para a gente tomar nosso lugar nesse negócio. Pai da criança tem que participar e muito, ok? Beijo para vocês.